Fala, turma. Falar do relatório que saiu aqui do GGS11. Parece que GGS11 é o novo queridinho aí dos investidores. É um fundo que segue crescendo bastante a base de cotistas. Quando a gente compara aí com os outros fundos imobiliários de todos os segmentos, a gente vê uma redução na base de cotistas de muitos fundos imobiliários. E aqui a gente viu só no último mês quase 8 mil cotistas a mais entrando para o fundo. No mês anterior, se eu não estou enganado, tinha sido 5 mil e poucos cotistas novos, agora são quase 8 mil e o fundo está chegando quase aos 200 mil cotistas aqui. É um salto relevante para um fundo que até pouco tempo atrás era bem criticado pelo mercado em geral, por vários analistas, né? Não fazia parte da carteira recomendada de muitos analistas, a verdade continua de fora da carteira recomendada de muitas casas de análises. E, assim, vai de cada um. Eu sou cotista do GGS11 desde 2020, peguei os perrengues lá atrás, sigo com o fundo. Já vi um influenciador que tinha o GGS11 em carteira também, lá do Instagram, que tem aqui canal no YouTube também, que ele vendeu o fundo na época que o fundo adquiriu aquele imóvel da Americanas, e aí teve aquele rolo todo lá com a Americanas, com os prejuízos da empresa e tudo mais, e aí ele vendeu o fundo, e é por isso que eu digo, né, para quem investe em fundo imobiliário, não se pode tomar pela emoção, é necessário analisar o contexto inteiro. Na época, de fato, a Americanas concentrava aí quase 25% da receita do GGS11, só que isso não faz o fundo perder fundamento. O fundo, ele, na época, lá em 22, 23, era um fundo de fato concentrado em receitas, não só com Americanas, com outros inquilinos também. Tinha a questão dos contratos 100% atípicos, hoje já não é mais 100% atípico. Os contratos estão vencendo e o fundo está entrando com os novos imóveis com contrato típico. Então, assim, o fundo foi melhorando, mas o que eu quero dizer é o seguinte: na época, quem saiu vendendo, porque um influenciador saiu falando ali que ele vendeu o fundo, saiu perdendo dinheiro, saiu tomando prejuízo, como aquele influenciador tomou, ele mostrou que tomou prejuízo também, mas que na visão dele o fundo tinha perdido a sua qualidade, né? Tinha perdido os fundamentos que o fez comprar, quando na verdade, a partir dali, o GGS11 ele vai melhorando em diversos aspectos. Então tem que tomar cuidado. Isso vale porque eu, obviamente, estou falando aqui. Não é porque eu estou afirmando alguma coisa que, por causa disso, vocês vão comprar ou vender algum fundo imobiliário. É preciso aprofundar sempre o conhecimento de vocês, buscar mais conhecimento, para daí tomar uma decisão, tá? Vídeos no YouTube a gente faz, assim, para ser vídeos informativos e muitas vezes para vender algum produto ou algo que a gente oferece, que aí sim com mais profundidade, como, por exemplo, meu grupo fechado, lá no relatório. Lá no meu grupo, aliás, que eu entrego um relatório todo domingo para quem é assinante do grupo. Lá sim a gente tira dúvidas no 1 a 1 para quem tem dúvidas, né? E quer vir conversar. Aí sim vocês vão ter um atendimento mais próximo. Isso vale não só para mim, para outros analistas, influenciadores que oferecem também serviços, né? Antes de eu começar aqui falando do GGS11, fiz essa breve explicação aqui do fundo. E antes de eu falar do relatório em si, tem umas questões mais pontuais não, mais detalhistas aqui, que vão merecer mais detalhes, perdão, pela forma como o fundo operou em relação a uma transação, uma nova dívida, um novo CRI que o fundo fez. Já vou falar sobre isso. Eu quero só lembrar, para quem ainda não sabe, eu tenho esse relatório aqui, com os 25 fundos imobiliários, que eu entendo que qualquer pessoa que acessar esse relatório aqui, ela consegue montar uma boa carteira de investimento. Ela está dividida de uma forma bem fácil, bem explicativa aqui dentro. Então, adquirindo esse relatório, que o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, você com certeza aqui consegue montar uma boa carteira de investimento de acordo aí com o teu perfil, tá bom? Falando agora do GGS11, o fundo ele tem aqui 9 emissões, mas ele já está com a 10ª em andamento. O gestor aqui fala no relatório sobre a 10ª emissão, aqui os fatos relevantes aqui da 10ª emissão, né? A gente vê que o fundo pretende aqui captar inicialmente 300 milhões, peraí, deixa eu só pegar aqui, pretende captar aqui 300 milhões, a emissão sendo no VP, né, do fundo. A ideia da emissão, se tudo der certo, é chegar aos 700 milhões, lembrando que isso aqui provavelmente não é dinheiro, 100% dinheiro, isso aqui é troca de cotas do GGS11 por imóveis, tanto é que essa emissão tem o foco de comprar um imóvel aqui locado
é um mono imóvel, monofundo aqui, fundo com um único imóvel, né? Então é um mono imóvel, mono inquilino, locado aqui para a Renault, com um contrato atípico que termina em 26, e a partir dali se torna um contrato típico até 2046, com a Renault. É um baita imóvel, um imóvel classificado aqui como imóvel nota A, né? Possui uma boa localização também. Então o fundo está com essa emissão para isso, e aí, claro, né, se conseguir isso aqui, esses 700 milhões, a ideia é vir mais imóveis para dentro do fundo com troca de cota. Só tem que lembrar o seguinte, né, que essa é uma preocupação que alguns investidores têm, inclusive eu também tenho, que muitas vezes essa quantidade de trocas lá na frente pode brecar a valorização da cota quando a Selic cair. Afinal, quem está topando receber essas cotas aqui, em troca, dando os imóveis e recebendo as cotas do GGS11, pode não querer ficar com as cotas lá na frente e vender. A gente está vendo, por exemplo, aqui que a troca aqui está sendo feita a 11,19, então se de fato se concretizar, os cotistas aqui do VT LT11 vão receber cotas do GGS11, e eles, obviamente, quando resolverem vender, no mínimo deveriam esperar aqui até chegar ao valor aqui de 11,19, 11,22 da cota mercado, para daí começar a vender. Então pode estacionar aqui de repente, né, a venda, apesar de que a venda pode estacionar aqui o crescimento da cota, de repente a gente vai começar a ver outros fundos imobiliários, o valor crescendo, certo? Vou dar um exemplo aqui, vamos imaginar o GGS11 hoje negociando a 150, a Selic indo a 10, 9%, a cota do HGLG ela poderia ir a 170, e a do GGS11, que poderia de repente ir a 12, 12, 10, ela fica estacionada aqui nos 11 e alguma coisa, 10 e alguma coisa, nem chega a 11, né? Porque a força vendedora vai ser maior que a compradora, pelo menos no curto e médio prazo. Isso é um problema ou não? Aí depende do cotista analisar essa situação. Né? Pode ser que fique uma oportunidade de seguir aumentando posição a um preço melhor, se de fato o fundo continuar melhorando, né, a situação do fundo. Né? Aí vamos lá, né, seguindo aqui. Em complemento, a 30 de julho foi divulgado o comunicado informando a auditoria que eu não separei aqui, eu estou fazendo a leitura direta aqui com vocês, eu não destaquei dessa vez, eu vou separando aqui conforme eu vou lendo o relatório, aquilo que eu quero falar com vocês. Tá? Aqui ele está falando dos pagamentos que foram feitos, né, de compras recentes, aí, 3 milhões, pago aqui do parcelamento referente ao imóvel locado para a Liquid, aqui também de Mills, não é disso que eu quero falar. Tem outra questão aqui que eu quero falar, eu já volto para falar sobre isso, eu acho que está um pouquinho mais acima aqui, deixa eu achar aqui, vamos ver, divulgou, se eu não achar aqui, eu já vou falar sobre isso, deixa eu só ver aqui, qualquer coisa vocês acelerem ali o vídeo, eu devia ter separado antes, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, né, o fundo ele soltou aqui dentro um fato informando de que ele recebeu propostas, não estou achando isso agora, mas o fundo ele recebeu propostas aqui para venda de um pacote aqui dos imóveis do GGS11. Eu estou procurando essa parte do texto em relação ao GGS11, 10ª emissão, penúltima. Aqui, ó. A gestão também foi consultada sobre uma possível venda de um pacote do GGS11 para outro fundo imobiliário. Não tem mais nada a respeito disso, então não tem nenhuma outra informação, apenas a gestão está informando que foi consultada aí de repente de vender alguns imóveis do GGS11 para outro fundo imobiliário. Qual fundo, quais imóveis, não tem nada informando. Talvez a gestão poderia informar, né, quais são pelo menos os imóveis. Esse pacote aqui está sendo talvez negociado. Eu não sei se tem um entrave ali que não pode informar, ou se talvez estragaria o negócio, sei lá, né? Mas seria interessante a gente saber se de fato tem isso acontecendo, essa venda acontecendo, quais seriam os imóveis. Mas a gestão informa que não dá para saber, então paciência, né? A gente tem que esperar. Mas se de fato houver essa venda, também tem que ver, né? Provavelmente não vai vir tudo em dinheiro. Eu imagino que uma parte vem por troca de cotas, então tem que saber qual que é esse fundo que vai dar cotas para o GGS11. Estou chutando isso, a gestão não está falando nada disso aqui.
mas estou chutando que isso pode acontecer aqui, tá? E aí vem aqui um fato relevante, né, sobre isso aqui, posição estratégica do fundo. Essa é a parte que eu acho que mais vai chamar a atenção no relatório, tá? Vou resumir, eu vou falar sobre isso aqui, mas vou resumir. Na verdade, o fundo está fazendo uma operação, eu vou botar bem entre aspas aqui não é de crédito, mas quase isso, né? O fundo está comprando posições estratégicas que, mais uma vez, é a minha opinião, e eu posso estar errado e tá tudo bem. Para quê? Essa operação que eu já vou falar em mais detalhes aqui, ela vai comprar uma posição maior aqui, nesses imóveis AAA aqui. Esses imóveis AAA, eles fazem parte do BLMG, BLMG11, que são esses imóveis aqui, tá? Eu não vou falar dessa estrutura aqui dentro do BLMG, mas são esses imóveis aqui que fazem parte, aliás, deixa eu ver aqui embaixo, né? AAA, se eu não me engano, deixa eu diminuir isso aqui. Os imóveis AAA, né? Rio e Extrema, né? Então nós temos esses imóveis aqui, que é a composição do CRIs AAA. Esses imóveis aqui, eles têm uma qualidade bem significativa. Então nós temos aqui o imóvel locado para Daft, né? Esse imóvel aqui. E se eu não me engano é esse imóvel aqui que faz parte também do AAA, tá? Esses dois imóveis aqui, locado para Via Varejo e Açaí, né? Aqui não está atualizado, mas se eu não estou enganado, está locado para Açaí também. Esse imóvel aqui, segundo a gestão do GGS11, é um imóvel que, se não todo, ele está praticamente, boa parte dele, robotizado. Então é um imóvel de extrema qualidade. E o que eu entendo que o GGS11 está tentando fazer aqui é aumentar posição. O fundo não tem condições hoje de comprar esses imóveis, mas está comprando posição nesses AAA e pretende aumentar para lá na frente, no futuro, quem sabe, aí sim trazer de fato para dentro do GGS11 esses imóveis. Outra posição estratégica que o fundo tem, que é a URB11, para quem não lembra, aqui dentro desse fundo, há dois imóveis também muito bons, que o GGS11 também aumentou posição, era para ter feito negócio em troca de cotas, que é um fundo que tem esses dois imóveis. A negociação não aconteceu, a gestão informou que algumas questões lá que eram para ser regularizadas acabaram não sendo, dentro do prazo estipulado, mas o fundo aumentou posição. Então o que eu vejo é que o fundo no futuro, o GGS11, vai aumentar a posição aqui para adquirir de fato esses imóveis e trazer para dentro do portfólio aí de fato do GGS11. É o que eu entendo com essa operação aqui. O que é essa operação? Vamos lá. Aqui a gestão está explicando justamente isso aqui. O fundo ele detém posições relevantes nos seguintes fundos imobiliários, que são esses aqui. Esse VTLT é onde o fundo pretende adquirir ali com a 10ª emissão. Então eu nem vou considerar aqui esses 5%, porque o fundo ele vai adquirir posição, vai adquirir esse imóvel, eu já falei para vocês. Mas ele quer aumentar a posição aqui também, principalmente no AAA. Essas alocações proporcionam, ainda que indiretamente, a exposição a ativos de alta qualidade, especialmente no segmento logístico, locados para grandes empresas de grande porte e com perfil last mile. De novo, vou reforçar, eu acredito muito que o fundo GGS11 quer adquirir esses dois imóveis aqui, e por aí isso está aumentando posição. Hoje, indiretamente, eles participam, e quem sabe ali na frente eles vão lá e compram, né? Em linha com essa estratégia, o GGS11 estruturou uma operação visando aumentar sua participação no AAA. Para tanto, o fundo subscreveu as cotas de um fundo de investimento multimercado, FIM, veículo que figura como principal cotista aqui desse AAA, desses imóveis aqui. Tá? O montante total investido está dividido da seguinte forma: 67 milhões já foram subscritos e liquidados por meio de compensação de créditos, com a nona emissão do GGS11, 20 milhões a serem aportados em recursos financeiros até o final de agosto 25, então deve vir de dinheiro que o fundo vai vir aqui dessa emissão, da 10ª emissão, e um aporte adicional de até 20 milhões até o final de dezembro. E eu acho que daí vai depender de quanto o fundo vai captar, o GGS11 vai captar na 10ª emissão, para daí fazer mais esse aporte ou não. As parcelas a serem aportadas com recursos financeiros serão remuneradas a taxa de IPCA mais 11 pelo prazo de até 24 meses. Eu falei da 10ª emissão aqui, né, esses 20 milhões a serem aportados, mas na verdade, aqui eu fiz uma confusão. Na verdade, o fundo está fazendo justamente essa nova dívida aqui de 50 milhões para fazer esses aportes aqui. As parcelas
a serem aportadas em recursos financeiros serão remuneradas a IPCA mais 11 pelo prazo aqui de 24 anos. Então a gente vê que é uma taxa, é um prazo curto, onde, pelo que eu entendi, a gestão pretende aqui pagar esse CRI em 2 anos, né? Não é um CRI para carregar para longo prazo. Apesar de que, se eu não estou enganado aqui, vai falar, ele está programado aqui para até 5 anos. A parcela liquidada por compensação de créditos terá remuneração atrelada aos rendimentos do AAA, aquilo que aqueles imóveis pagam, né? Aquela parcela liquidada por compensação de créditos, essa parte aqui, tá? Que foi compensação de créditos da nona emissão. Então essa parte será remunerada por esse atrelado aos rendimentos aqui desse AAA que eu mostrei para vocês. Ao final do período de 24 meses, o investimento poderá ser retornado ao GGX11 ou então convertidos em cotas do AAA a critério das partes. E é aqui que chega a minha conclusão de que o fundo vai aumentar a posição significativamente aqui para de fato ser dono desse negócio lá para valer, ter posição majoritária e aí depois comprar esse imóvel e trazer de fato para dentro do fundo, né? Ou carregar dessa forma como outros fundos imobiliários fazem, né? Carregam com uma cota, com participação através de cotas, né? Lá do fundo, mas quem acaba sendo o dono majoritário se torna o fundo em questão aqui, o GGX11. Por causa disso aqui, né? O investimento ele poderá ser retornado ao GGX11, volta em dinheiro, 107 milhões que estão sendo investidos lá, ou aí vai depender ao final dos 24 meses, ou o fundo vai negociar uma parte volta, enfim. Isso a gente hoje não tem como prever como vai ser a situação do GGX11. Para viabilizar daí essa operação, de novo, eu falei aqui dos 40 milhões com as emissões, não é isso, é com esse CRI. Para viabilizar essa operação e otimizar o uso do caixa do GGX11, foi estruturada uma emissão de certificados, uma nova dívida de 50 milhões. Com taxa pós-fixada de 100% de CDI, sem carência, e multa por pré-pagamento, com juros mensais e amortizações mensais, e com prazo está aqui, né? Até 5 anos. A gestão, eu entendo que vai querer pagar isso em 24 meses, porque essa taxa de remuneração IPCA, ela é pelo período de 24 meses, e aí tem o rendimento do AAA, que daí esse estende-se a mais de 24 meses, mas a taxa IPCA mais 11, que está sobressaindo sobre a dívida que eles estão fazendo, ela é de 24 meses. Então o fundo, ele tende em 24 meses, né, acredito que vai conseguir talvez fazer emissões e tal, para daí captar mais dinheiro, a pagar. Com a aplicação dos recursos captados por meio do CRI, está previsto para ocorrer a taxas mais atrativas ao seu custo. É o que eu falei aqui, né? A operação será caracterizada na prática como um hedge natural. A estimativa ao final do prazo da operação é a realização do pré-pagamento do CRI, utilizando como instrumento de curto prazo para viabilizar a aquisição adicional dessas cotas aqui. Para mim fica bem claro isso. O GGX11 quer aumentar. Aqui tem um desenhozinho que eles trouxeram. Ele compra 107 milhões, investe aqui nesse fundo, que é o principal cotista lá do AAA, e depois, ao final do período, volta para o GGX11 ou haverá um acordo de manter lá dentro a participação dentro do AAA, né? Vejo como uma operação ok. Vejam que a taxa pós-fixada de 100% do CDI aqui é porque acredita-se muito aqui na queda da Selic. Então, para isso aqui de fato ser benéfico para o fundo, para gerar um retorno acima, como a gestão está colocando aqui, que o retorno dessa operação vai ser acima do que eles têm para pagar sobre 50 milhões, então a remuneração será acima, a Selic precisa cair. Se a Selic subir, imaginar que ela vai a 20, né, loucura de mercado, vai a 20, isso seria insano, eu estou estressando o mercado, 17, 18, obviamente essa remuneração aqui ela perderia, né, ela não traria retorno positivo, mas o mercado todo estima aí que a Selic tende a cair, se não esse ano, a partir do ano que vem a Selic deve cair. Então, como é uma taxa pós-fixada a 100% do CDI, é algo bem benéfico aqui que pode trazer um ganho para o GGX11. Então, muita gente talvez vai perguntar, por que essas manobras, né, eles estão fazendo, não só o GGX11, a gente está vendo outros fundos fazendo isso. O mercado está travado, o fundo não consegue fazer emissão para captar aquele dinheiro mesmo, né? Como a gente via em 2023 ali, até início de 2024,
onde o fundo saía com uma emissão de 600 milhões e captava 600 milhões em dinheiro, já que as cotas estavam negociando com um ágio bem acima em relação ao valor de mercado. Não está acontecendo já há um bom tempo e os fundos eles não querem ficar parados, os gestores não querem ficar parados. Então a gente está vendo os fundos buscando fazer ali, eu vou chamar de engenharia, para trazer ganhos. Desde que traga ganho para o cotista, eu não vejo problema. Aqui, inicialmente, eu vejo com bons olhos essa operação. Como eu mostrei para vocês aqueles imóveis, vejo esses imóveis também com bons olhos, né? E aqui o resto do relatório, eu nem vou me prolongar, porque eles trazem informações aqui a respeito das visitas, isso é algo legal. Eles fazem todo ano essas visitas, né? Esse imóvel aqui é o imóvel da Todimo, se eu não estou enganado, aqui, né, CD Todimo, que virou aqui um imóvel de um atacadão. Então vejam só, tinha espaço para melhorar lá, né, no terreno e tudo mais, melhoraram. É um imóvel aqui que ficou com uma alta qualidade, boa qualidade. Lá em Mato Grosso, se eu não estou enganado, né? Cuiabá, Mato Grosso. Então ficou em uma qualidade assim absurda o imóvel. Então muita gente criticava e continua criticando alguns imóveis do fundo, e a gente vê que o fundo está melhorando, né? Principalmente em fóruns que eu acompanho, o pessoal diz que o GGS11 é um fundo que carrega os imóveis ruins dos outros fundos. Não é bem assim, tá? O fundo vem melhorando bastante. Aqui a reforma do Santa Cruz, não é reforma, é a expansão do Santa Cruz, perdão. Aqui questão de caixinha de perguntas, não vou ficar entrando em detalhes, tá? No mais, é isso que a gente tem para o GGS11. É uma operação que eles fizeram ali mais complexa. Aqui a gente vê que agora a Ambev ela virou a maior receita por ativo, só que lembrando que a Ambev aqui ela tem 4 imóveis, então não é uma concentração em um único imóvel, vencimento de contratos diferentes. A Americana, como eu falei lá no início do vídeo, né? Americanas aqui, que já chegou a ter 25%, caiu bastante. É por isso que eu digo, quando vocês seguem muitas vezes analistas, influenciadores, e aí vem aquele papo de que perdeu os fundamentos. Tá, perdeu por quê? Explica direito isso aqui. Ah, porque concentrou receita em Americanas. Tá, mas isso é perder fundamento? Porque em contrapartida trouxe um imóvel para dentro do fundo, na época, muito bom. Que poderia, se a Americana saísse daquele imóvel, poderia ser dividido em um imóvel multiusuário. Tem docas ali para fazer isso. Então, por que ficou ruim? Percebe? Então tem que ter muito cuidado, porque esse pessoal gosta de girar o patrimônio a todo custo. O maior respeito eu falo isso, né? Mas para simplesmente sair vendendo, muitas vezes, carteira recomendada e tudo mais. Eu acho que fundo imobiliário, eu vou repetir isso aqui, é a minha estratégia. Ele foi feito para carregar para o longo prazo, para gerar renda mensal. Se a ideia é ficar girando patrimônio, comprar na baixa para vender na alta, eu não tenho nada contra quem faz isso. Só que você precisa ter dinheiro para fazer isso. Você fica investindo 1.000 por mês e vai esperar ter um ganho de R$100 depois de 4 meses, 3 meses, pô, desculpa, né? Você não vai conseguir montar uma carteira visando uma aposentadoria, tá? É a minha opinião, pelo menos, tá bom? Então fica aqui o relatório, aqui tem a estrutura toda, não mudou muita coisa. Eles deram uma melhorada nessa questão aqui dos ativos, separaram aqui disponibilidades, fundos estratégicos, era uma coisa que eu falei já em outros relatórios, outras aplicações, que é o que eu acabei de falar aqui no relatório também. Aí as disponibilidades mais aluguel, isso aqui poderia separar também, não adianta misturar o aluguel aqui com as disponibilidades do fundo, que estão em 57 milhões. Claro, a gente acessa o relatório mensal, tem lá dentro, né? Aí trouxeram separadamente, assim, vejo uma explicação boa aqui dos passivos do fundo e tudo mais, obrigações, aqui também, CRI devedor, o fluxo de amortização, melhoraram bastante nesse quesito. Eu acho que dá para dizer assim que o pessoal aqui do GGS11, se não é o mais, é um dos top 3 ali em questão de transparência. Tem algumas coisas que muitas vezes na live ali que os gestores eles fazem lá no YouTube, eles protegem assim um pouquinho o fundo, né, no sentido tô tentando lembrar agora na última live que eles fizeram, live não, né, na última apresentação de relatório que eles fizeram, onde eles falaram de uma operação ali do fundo, mas enfim, não lembro agora, então enfim, também não é nada no sentido de que a gestão está querendo esconder, não tem nada disso, todos os gestores fazem isso, falar bem do fundo, do seu fundo imobiliário, óbvio, estão ali para isso também, né, não vão ficar criticando o próprio fundo, mas diria assim que o GGS11 é um dos fundos mais transparentes aí que a gente tem no mercado, e a gestão vem fazendo um trabalho muito bom aqui, né, o Pedro ali, ele vem de fato melhorando muito a cara aqui do GGS11, tá? Curte o vídeo, dá um positivo ali, dá um joinha aqui para mim, para o canal seguir crescendo e eu seguir trazendo aqui informações a respeito
dos fundos imobiliários para vocês.